Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos dar início aí para mais uma aula de controle de vibrações dessa semana. E nós vamos hoje entrar no conteúdo de vibrações livres de um sistema torsional não amortecido, tá? E aí eu vou explicar um pouco a seção 2.2, o exercício que ela traz no exercício Faça Valer a Pena, o exercício 3, tá? E como que a gente chega nos resultados. Então, para que possamos observar melhor como o pêndulo se comporta, de forma de conseguir visualizar as interações entre entre seus elementos, como a massa e o comprimento do cabo que a suporta, veja o pêndulo da figura a seguir e analise-o quando este entrar em oscilação, saindo do repouso com a velocidade angular de 1 radiano por segundo, obtendo assim uma máxima amplitude 0,5. Ou seja, então nós temos uma velocidade inicial de 1 radianos por segundo, uma amplitude 0,5, uma massa qualquer, um L, que seria o comprimento do pêndulo, e um ângulo variando. Bom, pessoal, então a gente tem que fazer algumas premissas e formulações para chegar nesse cálculo. Então vamos lá. Pela segunda lei de Newton, nós temos que a primeira equação aqui é a força é igual a massa vezes a aceleração, equação 1. Então, por uma condição vertical, ou seja, quando a massa estiver totalmente na vertical, eu tenho uma força aqui que é a força peso dessa massa. Então eu coloquei aqui que a força é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Só que peso é a massa vezes o g, aceleração gravitacional. Então eu tenho m vezes g vezes seno do ângulo, ok? Por ele ser um movimento angular, então para o movimento angular, a minha aceleração linear ela é uma relação direta entre a aceleração angular vezes o comprimento do pêndulo, o comprimento do cabo do pêndulo, ok? Então, fazendo a formulação, né, somatório de forças na vertical igual a zero, eu tenho que a massa vezes o comprimento do cabo vezes a velocidade angular mais mg seno do ângulo é igual a zero, ok? Então, essa é uma equação para o movimento angular. Então, fazendo uma similaridade para a equação de movimento, eu tenho essa segunda equação aqui, que é para o movimento torsional. Ou seja, eu tenho o J, que é uma resistência à torção, tá? E o K seria a resistência dessa barra, tá? Então, essa equação, ela na apostila, vocês vão verificar que ela se transforma, né, em relação à frequência. Então ela leva a frequência, uma relação de frequência em que eu tenho a velocidade, a aceleração angular e o ângulo inicial vezes a frequência do sistema. Com isso, eu posso falar que a minha frequência ao quadrado é igual ao J, mj, que é essa relação aqui, né, de mj, massa, que é o peso, sobre a relação de L, né, que seria a condição da força vertical. Então, cortando as massas, eu tenho essa relação que dá a frequência ao quadrado é igual a aceleração dividido pelo comprimento do pêndulo. Ou seja, fazendo os arranjos matemáticos, eu tenho que o comprimento do pêndulo é a aceleração gravitacional dividido pelo quadrado da frequência natural. Ok? Então tá. Outro ponto também que é importante a gente fazer em termos de equacionamento é que na apostila de vocês, lá na seção, se eu não me engano, na seção 1.2, ela traz uma relação entre que eu tenho amplitude com os deslocamentos. Tá? Então, por analogia, eu vou trazer agora para o movimento angular. Então, aonde era o C, que seria amplitude no movimento linear, a gente tem amplitude aqui para o movimento angular. Aonde são deslocamento e velocidade, eu tenho aqui o ângulo inicial e a velocidade angular inicial. Ok? Então, por analogia, eu vou utilizar essa mesma forma relacionando ângulos, frequências e amplitude. Ok? Então tá, pessoal, continuando, eu vou utilizar aquela forma apresentada anterior e o exercício nos dá algumas informações iniciais. Eu tenho A igual a 0,5 radianos, eu tenho um ângulo inicial de 0 e ele fala também que a velocidade inicial é 1 radianos por segundo. Ó, ele coloca aqui, ó, 1 radianos por segundo e amplitude de 0,5. Então,
Substituindo na fórmula, eu tenho essa relação aqui, 0,51 dividido pela frequência, ok? Tá vendo? Ó? Então daquela forma, eu trouxe ela para cá, eu tenho um zero de frequência. Por que que ele já dá direto? Primeiro, pessoal, aqui ó, tá vendo? Eu tenho um expoente ao quadrado, um expoente 2, que vai multiplicar meio. Então quando você conserva a base, somos os expoentes, então multiplica os expoentes 2 vezes meio, né? Você vai ter 1, o ângulo inicial é 0, então você consegue ficar, aí você fica 0,5 vezes 1 sobre W, sobre a frequência natural elevada a 1, que é ela mesma. Então, recalculando, eu calculo e eu consigo encontrar, né, vai para lá multiplicando, 1 dividido por meio me dá 2 radianos por segundo, que seria a minha frequência natural. Ok? Então já tem uma parte da resposta. Para o cálculo do comprimento do pêndulo, eu tenho aquele equacionamento que a gente fez anteriormente. Aqui, ó. Então eu tenho que o comprimento do pêndulo é igual a uma relação da aceleração gravitacional, 9,8, dividido pelo quadrado da frequência natural. Então eu substituo g é 9,8, a frequência nós encontramos que é 2 ao quadrado, me dá um comprimento de 2,45. Ou seja, se a gente voltar no exercício, eu tenho um comprimento aqui de 2,45 e uma frequência natural de 2 radianos por segundo, logo essa, a letra B, é a resposta correta do exercício. Ok, pessoal? Então, assim, eu gostaria que vocês refizessem os exercícios da seção 2.2, tá? Desculpa que a seção 2.2. E aí, refaz os exercícios, verifica essa parte de formulação, e aí qualquer dúvida eu estarei à disposição. A partir da semana que vem a gente terá algumas aulas, as aulas já via Team, né, que é como se fosse um Skype, então seria super importante vocês entrarem, tá? Vamos manter essa frequência de acesso. Vou disponibilizar esse vídeo no YouTube com o link, vou disponibilizar no WhatsApp para vocês, e também o material estará disponível lá no AVA, que é a nossa plataforma oficial, ok? Um grande abraço a todos, uma ótima semana de estudos e se cuidem nesse período de quarentena. Um grande abraço e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Abraço, até mais, tchau, tchau.